Uma pessoa que vai, mas são várias vozes, né? Eu gosto de ver outro lado, eu gosto de ver o legado que a pessoa deixou. Versão dublada. Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. Galera, ó, esses momentos que eu sempre falo aqui no canal, a dublagem ela aproxima as pessoas, criam laços de amizade, criam laços familiares, criam laços de apoio. É uma coisa que é inexplicável, assim. Eu vou contar uma história bem breve, que lá no início do canal, eu tava muito inseguro. Quando eu fiz pela primeira vez um vídeo sozinho no canal, eu me senti assim, cara, será que eu publico? É uma insegurança muito forte que eu tinha comigo. E quando eu fiz esse vídeo, justamente falando sobre o meu último semestre lá no curso de teatro, aí eu perguntei, gente, será que eu posto esse vídeo ou não? E a minha convidada de hoje foi a primeira pessoa a falar, vai. Nem sei se ela lembra disso, mas eu nunca esqueci. Seja muito bem-vinda aqui ao Versão Dublada, Rita Lopes. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar aqui do canal. Olá, e aí pessoal, tudo bem? Menino, nem lembro disso. Eu lembro, tá no meu coração, tá no meu coração. Que bom, que eu falei uma coisa boa. Ai, gente, ó, tá tudo bem contigo? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, dentro da nossa situação atual, né? A gente, como dublador, até que tá bem, assim, de trabalho, a gente tá trabalhando bastante. A gente, ano passado, entrou pela vereda do remoto, né? Para todo mundo poder trabalhar e todo mundo poder ter o conteúdo dublado em casa, né? E foi uma das coisas, assim, mais eloquentes que a categoria, né? Todo mundo, principalmente os operadores, o pessoal da técnica, que estudou, se debruçou, trabalhou em cima, buscou tecnologia. Hoje em dia tá aí, a gente está com trabalho no ar. Eu acho que uma pessoa que trabalha mais dentro da área vai até perceber uma coisa ou outra, mas o pessoal estão assim com um trabalho incrível de tirar ruído, de plugins, embora, né, a gente esteja numa situação bem desagradável de pandemia. Nosso trabalho está numa demanda bem legal. A senhora está bem? Eu me sinto ótima. Então vão arremessar em outro lugar. Esses jovens deviam estar em sala de aula fingindo que estão ouvindo seus professores. É ótimo falar sobre isso porque a gente pega toda uma linha do tempo, né, da dublagem brasileira. Tivemos que aprender durante as dificuldades, fazendo essa comparação lá atrás, dublando junto, para hoje em dia, nesse formato mais digital, assim, mais, entre aspas, distante, né? O que mais você percebe de diferente na parte de interpretação? É mais difícil? Te traz outras oportunidades? Ou são outros momentos e não se comparam? São outros momentos. E assim, para mim, pessoalmente, às vezes é um pouco difícil, eu com 20 anos de carreira, porque existem barulhos, a gente não tem estúdio profissional em casa. Eu tenho um quartinho lá atrás de empregada que a gente adaptou, mas tem o barulho do elevador, o cachorro latindo, estresse num grau que eu falo, eu vou morar num lugar que não tem elevador, porque... Aí você fica tentando soluções, né? Durante o trabalho, durante o processo. E as pessoas se viraram. Lá atrás, eu estava iniciando, então eu não tinha muita experiência. Eu ficava na bancada com monstros, né, da dublagem que já eram considerados, né, Márcio Simões, Santa Cruz, entre os dois dublando um bifão, e eles me olhando assim, eu errei uma, errei duas, errei três, quase fui expulsa do gramado. Ai, gente. Porque, né, era uma pressão ali na hora, pessoal. Claro, essa pressão afiava, amolava a gente, né? Deixava a gente mais esperto para a próxima situação. Isso foi a minha formação. Então, hoje em dia, com 20 anos de dublagem, dublar sozinha num estúdio para mim não é um problema. Dublar em casa é estressante. Em determinados momentos, mas foi a solução e eu acho que isso vai continuar, vai se perpetuar, porque é uma comodidade. Trabalhamos para São Paulo trabalha com a gente, sem precisar se deslocar, avião, estadias, então eu acho que é uma troca, é diferente, como eu falei no início, são problemas diferentes. Não, e é genial isso, porque se a gente parar para analisar, entre aspas, separamos, cada um foi pro seu canto, na sua casa, no seu espaço, de uma forma forçada, né? Porque estamos em pandemia, mas no fundo aproximamos, né? Porque São Paulo veio para mais próximo, Rio foi mais próximo de São Paulo, pelo menos ao meu ver, estamos distantes, mas não tão distantes assim, né? Sim. A gente se reconhece de longe, fofa.
Que sejam garras ou lanças, seu fim será o mesmo. Fazendo uma analogia ao futebol, né? Uhum. O técnico, ele pode ser o diretor de dublagem. E Sim. o jogador é o dublador. Isso. Pra você, o seu coração, ele fica mais quentinho quando você tá na direção ou quando você tá no campo sendo a jogadora, sendo a dubladora? Se você me perguntasse isso 5 meses atrás, eu diria que era dublando. Hoje em dia é muito misturado. E olha, 5 meses e 20 anos. Eu dirijo já tem mais de 10 anos. É uma outra identificação. Dirigir é um grande quebra-cabeças. Fazendo uma outra analogia com o jogo em si, o prazer é montar e ficar exatamente perfeito como era antes. Então você pega um filme em outra língua, você desmonta ele, desconstrói. A gente tem que partir, né, de 20 em 20 segundos, ver os loops, ver cada personagem, quem é, como é que é a personalidade dele, aí pensar, né, qual dublador pode fazer, depois disso escala, aí você vai montar. Aí você pega um por um, aí vai colocando ali. Genial. Aí depois quando tá pronto, você fala, caraca. Tem que me deixar ficar. Pode até tentar, mas vai passar por cima de mim. Olha, posso ser baixinha, mas você é magrinha. Eu te derrubo. Então eu vou dizer que nesse momento eu odeio você. Deixa eu te fazer uma pergunta bem simbólica. Qual foi, talvez, o seu maior aprendizado com a sua personagem em Grey's Anatomy? Caramba, é uma pergunta que nunca ninguém me fez. Resistir, Legal. resiliência, me valorizar, ser eu mesma. Eu me lembro que antigamente, lá pra trás, quando eu comecei, por ser a minha voz mais leve, o Duda Espinosa, que é meu grande amigo, sempre falava, amiga, coloca sua voz no grave. Eu não entendi o que era isso. Eu meio que copiava algumas pessoas que eu amo de paixão até hoje. Uma delas é Flávia Sadi, que eu amo, assim, de paixão. Ela sabe disso. Querida. Flávia, te amo. Mua. E ela tem aquela voz maravilhosa. E eu meio que imitava. Depois Manolo me chamou pra ela e aí eu entendi o que era jogar a voz no grave. Ela foi me ensinando. Às vezes eu ouço as gravações lá de trás, gente, tinha a voz de Bambi. A gente cresceu junto, né? A Chandra, que é a atriz, eu e a personagem, a Bailey, nós três. Esse foi meu maior aprendizado. Entender quem eu sou e trabalhar com o que eu tenho de melhor, independente de Muito outras bom. pessoas. E eu achei meu caminho. Tá com algum problema? Não, Trouxe um café com leite pra mim? não. Então se manda. Você dirigiu a última temporada? Sim, dirigi a 16ª Legal. e a 17ª. E vamos pra 18ª. Minha primeira vez que eu fui no estúdio de dublagem foi a convite do Duda, que ele me chamou pra assistir um dia, né, de Grey's Anatomy. E aí foi a primeira vez que eu fui, fiquei todo emocionado lá, vi um monte de gente legal, assim, um beijo, Duda. E sobre a direção, assim, hoje, você fazer parte da série é uma coisa, você ser a representante, foi mais difícil ou não? Você já estava acostumado com a direção e tirou de letra? Assim, a princípio eu fiquei apavorada. Fiquei, meu Deus, vou dirigir Grey's Anatomy, aquela história. Fazer uma coisa, eu chego lá, faço meu personagem leve, solta, linda, me dá um trabalhinho, mas caraca, tchau, gente, até amanhã. Quando o Duda me passou a série, eu falei, meu Deus, que difícil. Assim, embora eu conheça a série, na hora de escalar é muito difícil. Por quê? A série tem 17 anos, muita gente boa já passou. E não dá pra você repetir, porque mesmo as pessoas que morreram, elas foram muito importantes. Os fãs conhecem. Mas tem uma hora que você começa, vai escalando. Essa história da gente poder trabalhar com São Paulo diretamente, eu poder dirigir as pessoas de São Paulo, agregou muito. Consegui chamar pessoas de lá, personagens pequenos, mas muito importantes, com atores já consagrados. Eu fiquei numa saia justa. Vou contar pra vocês, segredo, hein? Felipe Maia foi escalado pra fazer o Link. E eu ainda comentei com Duda, é complicado você colocar uma pessoa que foi tão importante, né, como George. E aí agora, nessa 17ª temporada, eles gravaram durante a pandemia, sobre a pandemia. É muito interessante, não deixem de assistir. Tem uma hora que a Meredith, ela tá em coma e ela conversa com os mortos. E uma delas é o George. E aí, tia Rita Lopes, como é que fica na situação? Porque o Felipe Maia é o Link e não dá pra botar outra pessoa no George. E aí eu lembrei essa história que eu falei de lá atrás, a minha voz era de Bambi. E aí conversei com o Felipe na hora de gravar. Falei, Felipe, você vai fazer os dois. O Link, o Felipe já tá com uma voz mais amadurecida. E eu falei, Felipe, voz na cabeça, vamos fazer o George. Ele colocou, fez aquela voz
vozinha lá em cima, como era o George lá atrás. E eu espero que vocês gostem. Genial. Porque Perfeito. foi a única solução. Não dava, gente. Não dava para colocar outra pessoa. E eu sei Melhor que vocês solução. vão entender. Existem essas ciladas, né? Quando a série é muito antiga, já tem muito tempo. A gente, diretor, tem que se virar para poder dar uma solução que seja adequada e que satisfaça pelo menos a maioria. Gostei dessa. Eu sinto falta dessa parte da vida. Esse zelo, esse carinho, esse cuidado de olhar, de dirigir, de conduzir, de pedir com uma certa maestria, justamente para trazer a qualidade da dublagem lá em cima, para colocar lá em cima, como sempre foi. Nós, como fãs, só ficamos felizes e gratos justamente por essas tomadas de decisões. Você poderia simplesmente virar e falar assim, pode ser qualquer um e tal, vamos pro mais fácil. Mas o mais fácil nem sempre é o melhor, né? Não, e assim, eu meio que sofro com essas situações, mas isso é bom, porque as pessoas veem isso no resultado, graças a Deus. Sim. E assim, a Bailey, né, já sai. Às vezes eu falo pro meu cachorro, Punch, sai daqui! A Bailey, ela já faz parte de mim, né? A gente acaba assumindo, né, um pouquinho. Perfeito. Foi muito bom. Essa temporada, a tradução também foi maravilhosa, né? Tem alguns termos que foram utilizados, tem muita coisa ali. Então, assim, eu acho que a versão brasileira, ela é muito interessante, muito importante também, né? Pra trazer pra gente o que é nosso. Vê se foca a sua atenção dos bombons que estão aqui dentro da loja. Eu sei. Não sei se você vai lembrar desse filme. Vamos lá. Tem um ano e meio, mais ou menos. Tá aqui atrás dele. Uma Segunda Chance para Amar. Fiz a Noel, lembra? Quem me acompanha no canal sabe mais ou menos o porquê de eu perguntar desse filme, porque não é um filme tão mainstream, né? É um filme... Esse foi o meu primeiro trabalho com dublagem. Eu fiz um vozerio ali. Que legal! Foi direção da Andrea Murucci, né? Da Andrea. Ela me chamou pra dividir bancada, né? Fazer um vozerio ali com Selma Lopes, Carmen Sheila, Miriam Tereza e Naia Morim. Pessoas lá de, né, como eu falei, monstros. Não, é demais. Então, e aí como você tem um personagem importante ali dentro, era impossível não mencionar esse filme, porque a gente tá ligado. Legal, parabéns. Eu tento, assim, mudar o estilo de interpretação, porque as pessoas conhecem muito a minha voz pela coisa, né, pesada. Quando eu faço outro personagem, principalmente as japonesas, eu tento deixar um pouquinho mais leve para poder atingir ali aquela imagem, né, da pessoa. Já programei a memória pra você. A sua melhor amiga no mundo inteiro é o número 1. Vai, experimenta. Tá. Oi, amiguinha! E na época de As Visões de Raven, você dividiu bancada também? A gente dividia, assim, na época Delarte, isso já tem muito tempo, eu fazia cenas com Elcio, a Mariana Torres, mas a Mariana geralmente tinha mais loops, né, porque é protagonista, mas geralmente sozinha. Lá na Delarte a gente já fazia mais, era quando era vozerio mesmo. Senhor Kessel, não sei o que o prefeito vê no senhor, mas vou dizer uma coisa. Tudo tem limite. Ravi, somos advogados. Honra não é o nosso negócio. Tem alguma boa história que você se recorda de uma maneira assim, que época boa? Assim, tem várias, assim. Lá da Herbert, né? Comecei na VTI, mas muito pouca coisa. Quando eu entrei na Herbert, a gente já entrava pra fazer novela, né? Eu entrei pra fazer Café com Aroma de Mulher. Eu fazia a Marcela, que era irmã do Sebastião, o protagonista. Quem dirigia era o Peterson Adriano. A Marcela entrava, era uma menina de 18 anos. Eu fui umas 2 ou 3 vezes e ela sumiu. A novela rolou. Uma determinada hora, a Marcela volta, a menina não parava de falar, eu falava, Jesus, e agora? Eu falei, Peterson, você se deu mal, você me escapou a fazer, porque era pouquinha coisa. Eu morava nessa época no Recreio, aí sei lá, 20 e tantos quilômetros, e eu tinha um carro velho, e aí eu tinha horário, eu segui, o Escort enguiçou no meio da rua. Caramba. Eu larguei o carro lá, peguei um táxi, ônibus, sei lá, que cheguei esbaforida, aí o Peterson, bora gravar, e ele não deixou assistir. Eu com ele na bancada, a adrenalina era tanta que eu fui embora, e essa foi a minha grande escola, agradecendo o Peterson, ele que me escalou para As Visões de Raven. Peterson começou garoto, né, e ele com 20 e poucos anos já tinha, assim, uma maestria em tudo. Não, eu sou uma simples feiticeira, ninguém que seja digna de chamar a atenção da grande ordem Jedi.
gente começar a falar sobre todos os seus trabalhos aqui, a gente vai ficar, tipo, horas falando sobre todos eles. Sim. Mas, assim, é impossível não te perguntar os personagens lá da Diamante Amarelo em Steve Universe. A Diamante Amarelo foi uma situação bem inusitada. Porque quem fazia era a Lina Rossano, né? Enfim, teremos um uso para este planeta desprezível. Obrigada pelo relatório, Peridot. No meio da vida da Aline e do Marco Antônio, eles resolveram se mudar. Não existia ainda essa possibilidade do remoto. Independente de qualquer coisa, a dublagem tem que continuar. Lá no Supernatural, eu também, a Rolvina, eu assumi a Rolvina e a Diamante Amarelo. E aí, no meio da história, algumas pessoas começaram a me atacar. Você roubou a personagem da Lina. Eu falei, gente, não, peraí, pelo amor de Deus, a Lina decidiu ir, e não foi uma decisão minha, as pessoas me chamaram, fizemos teste e eu passei. Quando as pessoas colocam, né, quem dublou, aí tem lá, graças a Deus, né, Lina, e eu sou a segunda voz. E as crianças amam esse programa, amam a Diamante Amarelo. Ela tem uma personalidade muito firme, austera, ela é muito séria. É um personagem que eu gostei muito de fazer, embora tenha tido essa situação, mas eu gostei muito porque as crianças amaram, as crianças amam. E é muito legal, né? Sim. Você poder levar um trabalho para as crianças assistirem e se divertirem, gostarem, aprenderem, enfim. O que você está fazendo? Tá me culpando de frustrar seus sonhos. Claro que não, filha. Foi você e o seu pai, né? E dentro de todas essas coisas que você fez, teve alguém que te inspirou? Você falou da Flávia, né? Que você teve essa associação, que hoje você é uma grande mestra também, né? Mas assim, lá atrás, teve alguém que você olhou e falou assim, nossa, que interpretação. Gente, tem vários, né? Eu vou ser muito cruel aqui se eu vou falar. O Guilherme Briggs tem uma filha de 33 anos de idade e lá atrás, eu nem pensava em ser dubladora, eu assistia muitos desenhos com ela. Eu era apaixonada pelo Freakazoid. Ele faz todas as vozes que ele tem guardado dentro da caixinha dele naquele personagem. Eu achava incrível aquilo. E quando eu entrei na Delarte, que eu fui assistir, né, que eu sentei do lado do Guilherme Briggs, eu comecei a tremer. Eu falei, você é o Guilherme Briggs, né? Sou a pessoa mais doce do mundo, é o Guilherme Briggs. Eu falei, eu sou sua fã. Ele, que isso, para com isso. Ele fez um desenho do Freakazoid, assinou e me deu. Mentira, sério? Sim. Que lindo, caramba, que lindo. Não. Me deu de autógrafo. Eu fiquei assim, caramba. Lauro Fabiano, que foi um dos meus mestres também, eu assisti um desenho que era Viagem ao Centro da Terra. Quando eu encontrei Lauro Fabiano, ele foi meu professor, né, na VTI. Bom Jardim, Carmen Sheila, todo o pessoal da antiga, todos maravilhosos. E só os mestres. Só os mestres. E o meu amigo Dudu Espinosa, que me dava muitas dicas. Ele me levou pra rádio. Dudu é uma caixinha de vozes também. É maravilhoso. E ele, não, faz assim, sotaque, olha. Sotaque é uma coisa muito difícil de fazer. Se não souber, não tiver a sensibilidade de prestar atenção, você acaba fazendo um sotaque qualquer. Me ensinou muito também, eu agradeço. Meu amigo Amoté e milhões de outras pessoas, assim. Peraí, isso não é um encontro? Você não tá pagando porque pedi camarão. Se você tapar minha visão do azulzinho bonitão de novo, eu vou fazer você virar um purê. Se hoje nós falamos de dublagem, falamos bem da dublagem justamente por coisas como essas, assim. Infelizmente perdemos vários colegas, né, da dublagem, né? Sim. Num curto período de espaço de tempo, né? Eu, por exemplo, perdi um amigo, perdi minha professora de dublagem, né, que foi a Ana Lúcia. O Dário, um amigo que eu formei, né, depois que ele veio aqui no canal. A primeira pessoa que eu entendi quem era um dublador, que foi o Carlos Marques, além de Yara, além da Mariana, enfim, tá sendo um ano bem complicado, né, pra dublagem. E eu confesso, em determinado momento até pensei em parar com o canal, porque eu já tava até sem forças, né. A dublagem, ela é hoje, sim, a melhor do mundo, por profissionais como você. Obrigada. Então, eu queria te agradecer por todos os trabalhos maravilhosos que você sempre fez e faz, por você ter aceitado o convite e te deixar esse espaço de fala no final. Então, além dessas pessoas que você comentou, teve Pietro Mário também. Sim. Uma pessoa que vai, mas são várias vozes, né?
Eu gosto de ver outro lado, eu gosto de ver o legado que a pessoa deixou, eu gosto de ver as vozes que ela deixou, o trabalho. Eu fico até arrepiada e emocionada. A vida não foi em vão. São pessoas que se entregaram e alegraram muitas famílias, muitas casas e durante muito tempo. Eu agradeço essas pessoas pelo grande trabalho, pelo grande legado que elas deixaram aqui pra gente. Eu agradeço também a oportunidade de estar voltando aí com você ao programa. A gente precisa, a gente ainda precisa cada vez mais de canais como esses, assim, que exaltem, né, o valor do profissional. Eu agradeço muito de você fazer parte dessa turma aqui. Felina, nós não precisamos ser inimigas. Eu posso te ajudar. Rita, de verdade, assim, muito obrigado por você ter aceitado o convite, de coração mesmo, obrigado por tudo. Você que está assistindo esse vídeo, obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que você se inscreva no canal, é muito importante quando você se inscreve, ajuda, né? Deixando um like, deixando os comentários, seguindo todas as redes sociais. Esse é o meu principal combustível, quando eu faço um conteúdo e esse conteúdo chega para alguém. A dublagem, ela precisa ser exaltada sempre. Eu não desisti, tô aqui, foi difícil, mas tô aqui. Deixa nos comentários o que você achou, eu tenho certeza que a Rita vai ler. Não sei se ela vai responder todo mundo, mas eu tenho certeza que ela vai ler. Vou tentar. Vou deixar o Instagram dela também na descrição, então você já sabe, né? Clicou na descrição, no link, vai direto lá, segue ela. Rita, obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite. E você que tá assistindo esse vídeo, não se esquece, hein? Versão dublada, fui!